Então, falando de fundamentos, para preocupação nossa de deixar todo mundo aí na mesma página, então, primeira coisa que a gente tem que falar e conceituar é o que é um projeto, né? Até aproveitando a pergunta, acho que do Carlos que fez, né? Qual que é a diferença de projeto, de uma atividade, de operação? Então, o projeto, quando a gente fala em projeto é um esforço que a gente empreende para criar algum produto, um serviço, um resultado que seja único. Né? Então, o projeto, basicamente, ele tem início, meio e fim, então ele tem a data que ele vai iniciar e tem a data que ele deve terminar. Não necessariamente a gente vai cumprir essa data de término. É óbvio que nós vamos trabalhar junto com vocês para sempre a gente atender essas datas previstas. E ele tem também entregas exclusivas. Então, por exemplo, a viagem dos seus sonhos. Quer dizer, cada viagem que eventualmente você faça é um projeto específico. Cada viagem tem as suas particularidades. Então, se você vai fazer uma viagem muito grande, é importante que você faça um planejamento dessa viagem. É importante que você faça a gestão para você não ter surpresas muito desagradáveis lá na frente. Então, por isso que tem o gerenciamento de projetos. E vocês abrindo aí a apresentação, vocês vão ver que tem os links também aí para os exemplos de projetos. Todos esses aqui são exemplos de projetos disponíveis para vocês. Então, a abertura da empresa é um projeto, você precisa se planejar de maneira adequada, né? E a gente vê que isso não acontece de maneira adequada, que a gente tem um nível de mortalidade das empresas muito grande, talvez esses empreendedores não estejam se planejando, não estejam fazendo a gestão de maneira adequada, quem sabe a gente não pode ajudar um pouco aqui. Tem a forma da casa, essa casa que eu moro aqui hoje, tem, né, a forma dos montes de rocha que está disponíveis lá no site, foi toda feita baseada aqui numa gestão de projetos. E a gente conseguiu entregar o projeto, a gente tinha um prazo muito curto, a gente conseguiu fazer isso dentro do prazo. Vocês vão ver todos os artefatos, toda a história. E assim por diante, quer dizer, nós temos exemplos de projetos. E outro conceito importante que a gente precisa passar para vocês aí é a diferença entre projeto e operação. Então, o projeto, basicamente, primeiro vamos falar o que tem em comum. Né? O projeto e a operação, sempre vão ter pessoas que vão executar, sempre vai ter recurso limitado, a gente tem um orçamento limitado, quer dizer, pensando em empresas, sempre tem um orçamento que você faz normalmente no final do ano, então você já tem aquele orçamento separado, o que você vai usar na operação e o que você vai usar para projetos. E você tem no projeto, você tem que planejar, você tem que executar, tem que monitorar para que atinja os objetivos da organização. Então, isso é o que tem em comum. O que muda da operação e do projeto? Então o projeto tem início, meio e fim, né? A duração é temporária. Operação não, operação, a princípio, ela é eterna, quer dizer, ela é contínua. Tudo bem, um dia a operação a empresa vai fechar e tudo mais, mas a princípio não tem uma data para terminar. O produto do projeto, ele é exclusivo, né? Uma entrega exclusiva, como a gente falou. A operação não, então você pensa numa linha de carro. Né? Então, para fazer o projeto de criar um novo carro, por exemplo, uma nova marca de carro que está sendo lançado, eu faço um projeto, aí discuto quais vão ser as cores que eu vou lançar, qual é o público-alvo, quais as características do produto, então eu faço o meu projeto. Depois disso tudo definido, tudo pronto, aí isso entra numa linha de produção, e aí entra na operação, e aí isso passa a ser algo repetitivo. Os recursos de projeto, normalmente eu vou organizar por projeto, eu tenho organizações, inclusive a gente vai falar um pouco mais
para frente sobre isso, que são voltadas só para projetos. Então, as pessoas trabalham em projetos específicos, e operação é por função. Então, é o cara, por exemplo, da controladoria, é o cara que é do contas a pagar, e assim por diante. E os projetos, normalmente, ele tem o foco para expandir o negócio, para o crescimento. Operação não. Operação é para manter o negócio. Então, eu tenho uma fábrica que tem uma capacidade para produzir 1.000 carros por mês, então a operação vai manter essa produção de 1.000 carros. Não, eu preciso expandir essa produção, então eu vou fazer um projeto. Eu vou adquirir uma nova fábrica, um novo terreno, vou botar a equipe de vendas para vender mais e assim por diante. E aí, talvez não, o ponto mais importante dos nossos projetos, que são as partes interessadas. Quem são as partes interessadas de um projeto? Como o próprio nome diz, é quem tem algum tipo de interesse no projeto. São as pessoas que têm algum tipo de envolvimento aí no projeto. E, principalmente, as pessoas que são impactadas, seja de uma forma positiva ou seja de uma maneira negativa. Então, você vai colocar uma fábrica, tem a população ribeirinha que está ali do lado. Eventualmente, a fábrica pode lançar dejetos químicos lá, pode poluir o ambiente. Quer dizer, essas pessoas são partes interessadas super importantes do projeto, porque elas podem, de alguma maneira, embargar aquela fábrica e assim por diante. E são pessoas que podem, de alguma maneira, influenciar o projeto. Então, as partes interessadas, nós temos que preocupar muito com elas. E é uma falha muito grande de muitos projetos esquecerem da relevância das partes interessadas. Então, o projeto, para ele ter sucesso, nós temos que estar muito preocupados com essas partes interessadas. E é o que a gente vai fazer na próxima aula, que a gente vai discutir mais quais são as partes interessadas dos projetos. E aqui eu relacionei algumas partes interessadas mais comuns. Você tem aí a parte do cliente, que é quem deu a ideia ou quem vai usar aquele produto. Você tem o patrocinador, que é quem está bancando aquele projeto. A organização que está envolvida. O gerente de projeto aqui, que é a pessoa que tem que ajudar aqui na orquestração de todos aí. A equipe do projeto, que vai fazer o projeto realmente acontecer. E o PMO, na realidade, que ajuda na orquestração, mas principalmente ajudando aqui o gerente de projeto em si. E aí, vamos falar um pouquinho, então, do que é o gerenciamento de projetos. Basicamente, gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas, todas aquelas informações que eu passei para vocês, que a gente falou da nossa plataforma, que a gente tem disponível para vocês, com o objetivo aí de atender os requisitos do projeto, com a intenção de garantir que você tenha sucesso no seu projeto. E gerenciar projetos envolve várias atividades, aqui citando só algumas importantes. Identificar as necessidades, que é um pouco que vocês vão fazer hoje, com a geração desse documento, quais são as necessidades, quais são as justificativas. Estabelecer objetivos claros e alcançáveis. Vocês um pouco já precisam começar a preocupar com isso nesse próprio documento. Vocês vão ter que justificar por que vocês querem esse projeto. Mas a gente vai fazer isso com maior desenvoltura quando criar o termo de abertura e balancear o conflito, que é um grande problema que normalmente a gente tem, quando envolve os conflitos de interesse entre as partes interessadas. Então, o gerente de projeto tem que se preocupar muito com isso. E adaptar, quer dizer, o gerente de projeto ele tem sempre que tomar cuidado que as coisas mudam e ele tem que estar pronto, tanto para agir nessas mudanças,
como para agir nos problemas à medida que vão ocorrendo. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Por quê? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Por que a gente precisa gerenciar projetos? Por que os meus projetos, eventualmente, não acontecem da forma que eu queria? Por que meus projetos atrasam? Por que eu não atendo o orçamento esperado? Por que eu preciso de uma pessoa para gerenciar melhor o meu projeto? Então, eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, e eu gosto de trazer aqui o Vanderlei Cordeiro aqui. Para mim, ele é um ótimo exemplo nesse sentido. Então, o primeiro ponto é, se alguma coisa puder dar errado, e essa coisa dará errado, né? A nossa famosa lei de Murphy. Então, a gente precisa trabalhar, como eu falei para vocês até no slide anterior, de se preocupar com todos os riscos, todos os eventos que possam acontecer no nosso projeto e antecipar a isso. Então, vocês vão falar, pô, Eduardo, mas não dava para prever esse padre pular na frente lá do Vanderlei Cordeiro na Olimpíada de Atenas. Mas dava sim, quer dizer, por isso que você tem o batedor que segue o corredor que normalmente fica do lado. E o Vanderlei, ele estava na frente, então ele teria que ter um batedor. Se vocês até voltarem e buscarem os vídeos, depois eu posso até compartilhar com vocês, tem alguns vídeos no YouTube, tinha um batedor que estava andando de bicicleta, que estava mais atrás, esse batedor, né? Mas estava bastante distante e ele não teve tempo hábil para ajudar o Vanderlei. Então, o gerente de projeto ajuda nesse sentido, ajuda a trabalhar de uma maneira proativa. Outro ponto bastante interessante aqui é a lei de Parkinson. O que seria essa lei de Parkinson? A lei de Parkinson também, às vezes, alguns autores usam o termo síndrome do estudante, é que, se eu puder fazer isso amanhã, eu vou deixar para amanhã. Então, nós temos uma tendência aí de deixar para fazer as coisas no último dia, né? Então, o gerente de projeto, ele ajuda a trabalhar nesse sentido. Porque como você gerencia o projeto e você acaba quebrando isso em entregas menores, em atividades menores, o gerente de projeto, ele faz esse monitoramento. Então, com o gerente de projeto, você não vai descobrir no último dia que seu projeto não foi entregue. E por último, né, e talvez mais importante aqui também, é que cada um olha para o seu umbigo. Isso é até algo que está imperando hoje, né? As pessoas se preocupando e sempre olhando só para o seu umbigo. Mas, Eduardo, isso é ruim? Não é ruim, né? Todo mundo tem que olhar e defender os seus interesses. Isso é muito positivo. E uma coisa boa é que o gerente de projeto vai sempre trabalhar para ajudar a atender esses interesses. Então, o gerente de projeto, para ele ter sucesso, ele precisa se preocupar com esses interesses individuais. Até eu uso isso aí como eu nomeei como lei dos interesses individuais, porque o gerente de projeto tem que estar preocupado com isso, né? E muitas vezes vai ter conflito de interesse, aí o gerente de projeto vai ter que se preocupar com isso e vai ter que definir como que ele vai, a melhor maneira dele atender aí os gerentes de projetos. Então, vamos falar um pouquinho de mais conceitos e agora falar para vocês de portfólio de projetos. Nós falamos de projetos, né? Então, nas organizações, e principalmente eu falei para vocês também de PMO, e falar um pouquinho rapidamente para vocês de escritório de projetos, que é a área que cuida de todos os projetos da empresa. Então, esse portfólio de projetos é a maneira que a gente faz para agrupar
os projetos. Né? Então, portfólio, normalmente isso você tem um escritório, um portfólio de uma área específica ou da organização. Então, é muito comum ter aí escritórios de projetos da área de tecnologia. Então, você tem um portfólio de projetos da área de TI, por exemplo, e tem uma área por trás disso que cuida desses projetos. Ainda falando um pouco das organizações, importante a gente ressaltar aqui, porque o gerente de projeto ele tem um tipo de postura diferente e uma preocupação diferente conforme cada estrutura de cada organização. Então, como vocês podem ver, basicamente nós temos 3 tipos de estrutura. A funcional, que é essa aqui que está do lado esquerdo, que é aquela que vocês estão mais acostumados, que a maioria das organizações ainda tem essa estrutura funcional. Quer dizer, você tem o presidente, o diretor, o gerente, isso de uma maneira hierárquica. Nessa estrutura, o gerente de projeto basicamente não tem força nenhuma dentro da organização. Como a gente está falando, a autoridade do GP, pouca ou nenhuma. Né? Então, ele tem pouca influência. Normalmente, ele tem que responder ao chefe dele, todo mundo acaba respondendo ao chefe dele. Então, o esforço do gerente de projeto aqui é muito grande. E é importante reforçar para vocês como é que a gente faz para ser gerente de projetos numa estrutura dessa. Né? Então, que muitos de vocês devem passar por isso. Basicamente, é extremamente importante vocês terem os gerentes funcionais como seu aliado. Se vocês conseguirem, então, voltando à lei do umbigo, aqui a preocupação de vocês é olhar o que o gerente funcional tem de meta, quais são os interesses dele. Então, se seu projeto atender essas metas do gerente funcional, você já tem maior chance de ter sucesso. Então, você tem que trabalhar a deixar o gerente funcional do seu lado. E aí, quando a gente vai mudando para a estrutura matricial, que aí você tem, aí basicamente, algumas situações, a pessoa da equipe responde ao gerente funcional e ela responde para você também como gerente de projeto. Né? É a estrutura matricial onde basicamente as pessoas têm 2 chefes. Quanto mais fraca, menos o gerente de projeto manda. Né? A influência dele é muito pequena. E também nós temos muitas organizações que estão desse lado aqui, como fraca. Quanto mais forte, quer dizer, você tem aí um escritório de projetos montado e com uma metodologia, etc. Então, o gerente de projeto tem mais força aqui. Normalmente, você vai ter uma equipe que recebe participação de lucros, de acordo com o resultado de projetos. Então, você tem mais facilidade aqui na matricial forte. E a projetizada, que você tem, e aí facilita um pouco mais a vida do gerente de projeto, que você tem as equipes respondendo diretamente ao gerente de projeto. Todo mundo trabalha de maneira projetizada. Então, as pessoas basicamente trabalham no projeto hoje, saem do projeto, vai para outro projeto amanhã. Do máximo, você compartilha algumas pessoas entre vários projetos. Mas aqui a sua vida está de uma maneira mais tranquila. Não quer dizer que você não vai aprender mais trabalhando nas outras estruturas. Posso afirmar para você, já trabalhei em todas essas estruturas, e você acaba aprendendo mais nessas situações mais complicadas. Né? Então, já consegui ter sucesso aí dentro da estrutura funcional, da matricial fraca, e como eu falei para vocês, um conselho bastante relevante aqui, nessa estrutura funcional e matricial fraca, conheça o gerente de projeto e o que motiva ele, quais são os principais interesses, e tenta ajudá-lo, trazer ele para o seu lado, que a sua chance aumenta muito em você ter sucesso. Outro conceito importante aqui, falando ainda das organizações, quais são os ativos que as organizações têm que vão facilitar a vida do gerente de projeto? Então, se uma organização tem uma metodologia de gerenciamento de projetos, isso vai ser mais fácil para você, porque você não vai precisar fazer tudo do zero.
você já vai ter os processos definidos, você já vai ter os templates definidos, as pessoas já têm conhecimento. Então, isso agrega para um gerente de projeto. Óbvio, né, que isso seja uma coisa bem feita, que seja aperfeiçoado de maneira contínua, que não seja um processo burocrático. Então, por exemplo, eu trabalhei uma época no Deutsche Bank, fui PMO lá do Deutsche Bank. Eles tinham tudo que vocês imaginarem de qualidade, eles tinham. Isso facilitava muito a minha vida. Por quê? Porque tem tudo mais ou menos já encaminhado. Você não precisa ficar criando nada do zero. E as pessoas já têm essa preocupação com qualidade. Então, a vida do gerente de projeto facilita muito quando a empresa tem esses ativos de processos organizacionais bem maduros. Outro conceito que a gente precisava falar também, quando a gente fala de projeto, e esses dois conceitos são bastante importantes, são premissas e restrições. Então, primeiro, premissas, e por que elas são importantes? Premissas são os fatores que você utiliza, né, que você considera que seja verdadeiro, para planejar. Então, uma coisa que é muito comum, se vocês que são a maioria da área de informática, quando você vai desenvolver algum sistema, você vai precisar do usuário. Né? Você vai precisar do usuário para especificar o teu sistema e depois para homologar esse sistema. Fora outras várias partes que você vai precisar do usuário também. Mas você precisa garantir, se você é um fornecedor, que esse usuário vai estar disponível, tanto na parte da especificação ou na parte da homologação. Se esse usuário não estiver disponível, por exemplo, 50% que se definir no período de especificação e no período de homologação, você não consegue cumprir com aquele prazo. Por isso que é importante você colocar todas essas premissas num contrato. E aí, por exemplo, se você fechou um contrato aí com algum cliente de vocês e ele quer colocar uma multa se você não entregou no prazo, aí você coloca uma cláusula. Não, tudo bem, até aceito essa multa, desde que essa multa não seja afetada se essas cláusulas não foram atendidas. Por isso que as premissas são tão importantes. E as restrições organizacionais, quer dizer, você também precisa considerar, peraí, quanto que eu tenho de orçamento? A reforma da casa que eu fiz aqui, por exemplo, a gente separou R$100 mil para fazer a reforma da casa. Então, peraí, se estourar isso, como é que nós vamos fazer? Então, o gerente de projeto tem que estar de olho nessas restrições, porque se ele não consegue atender essas restrições, o projeto pode fracassar. Né? Não necessariamente ele vai fracassar, mas ele não vai ter sucesso se eu não atendi essas restrições. Se eu estourasse o orçamento aqui, que eu não estourei de 100 mil, eu ia conseguir fazer minha casa? Talvez sim, talvez eu pudesse pegar um dinheiro com o sogro, um dinheiro com a sogra, ou com a minha mãe, com o meu pai, ou com um banco, que pudesse me ajudar e eu concluiria aqui a minha reforma. Mas isso ia ter alguns agravantes, né? Eu não teria sucesso em cima do meu projeto. Então, é importante ficar claro que restrição é uma limitação que você tem, que se você não atendê-la, o seu projeto pode fracassar. Mas não necessariamente ele vai fracassar, você vai ter que cancelar o seu projeto por isso. Essa é a primeira parte de conceitos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida está muito relacionado à estrutura analítica do projeto, que a gente vai falar um pouco lá na frente, que é super importante para vocês. Então, quando você vai fazer um projeto, como é que você organiza esse projeto? Você organiza isso em fases, para facilitar o seu projeto. Então, e esse ciclo de vida são essas fases. Então, falando um pouco, peguei um exemplo para vocês, que a maioria da área de TI. Você tem uma fase aí de início do projeto, onde que faz a solicitação do projeto, eventualmente um termo de abertura. Depois você entra numa fase de análise, e aí você tem várias entregas.
em cada uma dessas fases. Por exemplo, na análise, você vai fazer sua especificação funcional, um plano de projeto. Na outra fase, que seria o design, especificações técnicas, casos de uso, e assim vai. Né? A ideia por trás é que num projeto você tenha várias fases, essas fases não necessariamente elas são sequenciais, essas fases podem ser paralelas, elas não precisam ser sequenciais, e cada fase tem um conjunto de entregas. Né? E essas entregas são produtos que você consegue verificar, ter critérios de aceitação para verificar se eles estão de acordo ou não. E a cada término de fase, você vai fazer essa verificação, se essas entregas estão adequadas ou não. Se não tiver, você pode eventualmente voltar e corrigir, ou falar, não está 100%, mas eu vou dar continuidade no projeto mesmo assim. E aí, falando para vocês aí, o conceito de ciclo de vida do projeto, né, e do produto. Então, quando a gente pensa em ciclo de vida do produto, você tem o ciclo de vida completo do produto, que vai desde um plano de negócio, que poderia estar... Então, voltando ao nosso exemplo aí do novo carro que a gente está lançando no mercado. Então, você vai fazer um plano de negócio separado, depois vai fazer para verificar a viabilidade disso, vai fazer um projeto aí, que você vai definir, como eu falei para vocês, como é que vai ser os modelos, quais vão ser os acessórios, qual material que eu vou usar e várias outras coisas. E depois vai para a linha de produção, que é a nossa operação, que a gente citou até lá atrás. E, por fim, aquele produto, em determinado momento, pode sair de mercado, e aí você tem uma fase aí também para fazer esse tratamento e todo um tratamento específico para isso. Tá? A própria retirada do mercado, você pode criar um projeto, eventualmente, para fazer essa retirada aí do mercado. Então, vamos falar, a gente já está indo mais para a fase final aqui do curso, vamos falar agora, vamos entrar na parte de processo de gerenciamento de projetos. Então, importante a gente falar de processo, porque todos os projetos, eles têm vários processos. Né? Então, os projetos são compostos por processos. Né? E esse processo, na realidade, é um conjunto de ações que vão gerar um resultado específico. Vou dar um exemplo para vocês. A boa notícia aqui é que os processos de gerenciamento de projetos, basicamente, eles são os mesmos, independente de qualquer um dos projetos. Né? Se você vai fazer um lançamento de foguete, ou se você vai fazer um churrasco, uma viagem dos seus sonhos aí, você vai ter, né, que se preocupar em definir o que vai ser feito, você vai precisar estruturar esse projeto em fases, pensando em entregas, definir qual é o escopo do projeto. Você vai ter que fazer um cronograma com cada uma das atividades desse projeto. Você vai ter que monitorar depois para verificar se aquilo que você planejou está de acordo com o que está sendo realizado. Então, esses processos de gerenciamento de projetos são basicamente os mesmos, eles não mudam. É óbvio que a intensidade que você vai ter e a sua preocupação vai aumentar ou diminuir de acordo com a complexidade do projeto, mas eles continuarão existindo. E você tem que se preocupar também com os processos que são orientados ao produto. Né? Então, quais processos aí que são específicos de um lançamento de foguete? Quais processos são específicos de uma viagem? Então, essas preocupações aí vocês têm que ter também e tem que buscar, se você não tem um conhecimento, buscar os especialistas, as pessoas que vão buscar essa informação. Então, aqui uma pergunta, né, para a gente refletir aqui. Se você é um gerente de projeto da área de TI, você poderia fazer um projeto de um empreendimento imobiliário, né, já que esses processos são os mesmos?
A resposta aqui é sim, você poderia fazer, mas você vai ter muito mais dificuldade. Então, normalmente, as pessoas que têm essa mobilidade de poder fazer projetos de áreas distintas são gerentes de projetos que já navegaram bastante, aí, que já passaram por várias áreas e que têm essa facilidade. Tá? Eu mesmo eu consigo hoje fazer projetos em diferentes áreas. Por exemplo, lá no grupo Itaí, eu trabalho com projetos de empreendimentos imobiliários. Na BDS são projetos de tecnologia e assim por diante. Então, falando um pouco, né, o conceito de processo, a gente sempre vai acabar discutindo aqui, entrando nisso. Normalmente os autores fazem os processos. Eu tenho, então, no processo a entrada, os insumos que eu uso, né, que é o início do processo em si, né, quais são os insumos, o que eu quero basicamente transformar. Eu tenho várias ferramentas e técnicas, né? No nosso caso aqui, a gente quer construir um telhado de madeira, e eu tenho as saídas, né? Então, no nosso caso, telhado de madeira, que é onde que eu quero chegar. Mas o que eu usei? Usei madeira, usei prego, usei a mão de obra. E eu tenho várias técnicas, quer dizer, eu uso um martelo, eu uso um serrote, eu uso ferramentas mais sofisticadas. Então, a gente sempre vai trabalhar os processos pensando dessa maneira, em o que será transformado, qual que é a minha entrada, as ferramentas e técnicas que eu vou utilizar para transformar isso e as minhas saídas. Isso é um conceito que a gente vai explorar um pouquinho lá na frente. Então, falando para vocês aí de controle de processos, né? E aí um conceito, para quem já trabalhou, já fez um curso de administração de empresas, deve conhecer aqui o PDCA. O ciclo PDCA é o ciclo de melhoria contínua. Então, quem não conhece, é importante incorporar esse ciclo de melhoria contínua, que é através dele que a gente pode tornar os nossos processos, os nossos projetos e a nossa vida melhor a cada dia. Então, isso, vocês vão ver, qualquer framework que envolve qualidade, está sempre por trás aqui o PDCA. E como é que a gente faz isso? Basicamente, vamos até levar isso para o projeto de vocês. Primeiro eu tenho que definir quais são as minhas metas, onde que eu quero chegar. Aí eu vou determinar como que eu vou fazer isso, como que eu vou alcançar essas metas. Aí eu fiz aqui o planejamento, que é o P de plan, né, de planejar, do inglês plan. Aí o D, que é o do de executar. Então, o que eu faço, basicamente? Eu vou capacitar as pessoas e vou executar aquilo que eu planejei. No C, que é do check, de checar, eu vou verificar, como eu falei para vocês, eu preciso sempre monitorar se aquilo que eu planejei foi executado. Então, eu estou de olho aqui para verificar se foi feito aquilo que eu planejei. E se teve algum tipo de desvio, não aconteceu da maneira que eu esperava, eu vou tomar algum tipo de ação. E assim por diante. Por isso que é importante vocês terem esse conceito por trás e estar sempre procurando e buscando fazer de uma melhor maneira. Aí eu vou fazer uma analogia aqui para vocês nos processos que a gente vai, inclusive, trabalhar dentro da nossa metodologia. Então, primeiro eu tenho o processo de iniciação, que é que a gente vai entrar já na próxima aula, que é basicamente para aprovar o projeto. Então, eu vou fazer um estudo inicial, uma análise de viabilidade, que eu vou falar, não, esse projeto é um projeto que vale a pena fazer. E, baseado nisso, aí eu vou entrar no detalhamento, aí eu começo o planejamento. Vocês podem até pensar que o processo de iniciação poderia até estar dentro dessa caixinha aqui de planejamento. Aí eu tenho os processos de execução, que é basicamente executar aquilo que eu planejei. Tenho o processo de monitoramento e controle, que é verificar se tem algum tipo de desvio e agir em relação a isso. E aí isso pode me submeter ao novo planejamento,
ou ao encerramento do projeto. Basicamente, essa é a parte de processo. Já estamos bem no finalzinho, já vamos abrir, faltam basicamente 3 slides para a gente passar, já vou abrir para perguntas e questões. Nós falamos gerenciamento de projetos, né, aplicação de conhecimento. Então, o guia PMBOK, né, que é o nosso guia aí das melhores práticas, ele dividiu para nós em áreas de conhecimento. Então, quais são essas áreas que a gente tem hoje, que a gente vai explorar dentro do curso? A primeira delas, que é a integração, que são os principais processos que a gente faz em gerenciamento de projetos. O desenvolver o termo de abertura, que a gente vai fazer na próxima aula, que é o documento que a gente usa para iniciar e para ajudar na aprovação do projeto. Depois, fazer o encerramento, planejamento, assim por diante. O escopo, né, que é basicamente a preocupação nossa, e aqui uma das grandes preocupações que você precisa ter é o que será feito, né, e fazer isso de maneira que o objetivo esteja claro para todas as pessoas. Com o escopo bem definido, a gente começa aí a entrar no detalhamento das atividades, que é onde que a gente entra no tempo. Então, aí a gente começa a colocar o escopo definido, definindo as atividades, coloca isso no prazo. Quando a gente coloca os recursos necessários para cada uma das atividades, a gente chega no orçamento necessário, que é uma outra preocupação que o gerente de projeto precisa ter, né? Como é que eu faço para concluir esse meu projeto no orçamento que foi planejado? A qualidade, que nós vamos preocupar bastante aqui, se os critérios de sucesso estão bem definidos, como é que a gente vai fazer para alcançar isso. Os recursos humanos, que a gente vai se preocupar com a equipe do projeto, aqui a preocupação, como que eu faço para, basicamente, selecionar a melhor equipe para o meu projeto, manter essa equipe motivada e conseguir encerrar com o projeto com todo mundo motivado até o final, porque vocês sabem que isso não tem sido uma missão muito fácil. Comunicação, que aí 90% do gerente de projeto é gasto aí em comunicação, e é extremamente crítico o gerente de projeto saber comunicar de uma maneira adequada, porque através da comunicação ele permite que as pessoas todas estejam aí na mesma página. A parte de riscos, né, que é outra preocupação grande, que a gente falou até do Vanderlei Cordeiro, dizer, quais são, basicamente, os eventos que podem acontecer que podem impactar o meu projeto, né, impactar de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. Aquisições, né, aí é uma área específica para a gente tratar o que é terceirizado. Então, tudo aquilo que a gente terceiriza dentro do nosso projeto, que a gente contrata um terceiro, a gente trata dentro dessa área de aquisições, que tem várias coisas específicas. Quando você vai fazer um projeto, você vai terceirizar. Você tem que criar uma RFP para deixar claro para o fornecedor, ele atender de uma maneira adequada. Você tem que definir critérios de seleção e assim por diante. E, por último, são as partes interessadas que a gente falou, e talvez a mais importante, né? Porque a gente precisa atender bem as partes interessadas, e principalmente identificar quais dessas partes interessadas são resistentes aos projetos e que possam impactar isso de uma maneira negativa. Aí, falando agora, né, essa visão é de área de conhecimento, e tem uma outra visão que a gente pode ver os processos também por grupos, e é essa que a gente vai usar no nosso curso. Então, a gente tem, primeiro, que nós vamos explorar na próxima aula, iniciação, que basicamente a gente usa todos esses grupos de processo aqui para definir e aprovar o projeto. Né? O projeto, eventualmente, uma fase do projeto. Então, aqui a gente desenvolve 2 documentos, que é o termo de abertura e o registro das partes interessadas. No planejamento,
o que a gente faz? Então foi aprovado o projeto, a gente tem um documento que já fala, que é o termo de abertura, o que é esperado do projeto, mas é a hora da gente entrar no detalhamento e correr atrás para garantir que tudo realmente esteja muito bem detalhado. Aí a gente vai gerar um documento de plano de gerenciamento de projetos, um documento que declara qual é o escopo do projeto, cronograma, análise de riscos, que eu entro em detalhe com vocês no próximo slide aqui. Depois a gente tem a execução, né, similar ao que a gente falou do PDCA, que a preocupação aqui é integrar, como eu falei para vocês, motivar as pessoas para que eles realmente executem aquilo que foi planejado. Tem um grupo de processo, que é o controle e monitoramento, que a preocupação aqui é basicamente verificar se aquilo que foi planejado é o mesmo que está sendo executado. E se tem algum tipo de desvio, algum tipo de mudança, como que eu faço para atuar em cima? Não só naquilo que foi planejado, mas também mudança de escopo, né? As pessoas mudam, as necessidades mudam, e aí eu trato aqui dentro desses grupos de processo. E por último, eu tenho encerramento, quer dizer, eu preciso, a preocupação aqui, como é que eu faço para formalizar aquela entrega, se atendeu os requisitos iniciais, aquilo que foi planejado. Então, no encerramento que a gente vai verificar se nosso projeto foi um sucesso ou não. Aqui, basicamente, eu trago para vocês todos esses, né, um link de todos esses artefatos que a gente vai usar. Basicamente, nós vamos usar até toda a parte de iniciação e de planejamento aqui, e depois não vamos entrar aí na parte de controle e encerramento. Já conversei até com o Fernando, né? Nós estamos planejando para o ano que vem aí aproveitar esses projetos de vocês e aí a gente vai gerar um novo Hangout aí para permitir que vocês possam também exercitar aí essa parte de controle e também a parte de encerramento. Com isso, a gente encerra aqui o nosso Hangout, só as referências obrigatórias. Gostaria de agradecer aí a participação de todos.